Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite, bom início de noite para todos. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram e também pelo nosso canal do YouTube, né? Você que nos acompanha no nosso canal do YouTube, PR Justo Neto. E nós estamos no Instagram, no canal @PR Justo Neto e aqui. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estar juntos mais uma vez, né, nessa transmissão. E à medida que os irmãos forem chegando, né, vão avisando para os seus amigos, para os seus parentes aí, vão avisando para os seus contatos. E nós já estamos transmitindo ao vivo uma Benedita Boaz, seja bem-vinda, Deus abençoe, um abraço aí para a irmã Maria Boaz, os nossos irmãos da Igreja do Coroadinho, né, que são irmãos que nós amamos muito. Daqui a pouquinho a Flavinha está entrando também, ela está só terminando de fazer um trabalho do ITQ ali, já vai entrar conosco. Vai chamando teus amigos, vai chamando teus irmãos, teus conhecidos, né? Selene, seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus abençoe a sua estada aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Vão avisando seus amigos que nós estamos também transmitindo ao vivo pelo nosso canal do YouTube, né? Ok, hoje de manhã nós tivemos um culto simples, um culto curto lá na igreja, só para a Flavinha entrando aí também, né? É um culto para dar início nessa nova fase nossa de recomeço, eu posso dizer assim, né? Nesse nosso recomeço. E os irmãos compareceram lá hoje de manhã, nós oramos, tivemos palavra também, né? Claro que mantendo o nosso distanciamento social e também com aquela questão de máscara, álcool gel, para quem chegou. Irmã Arlita, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus abençoe essa mulher, uma guerreira, né? Está sempre conosco aí. Ok? Vamos chamando seus amigos aí para nos dar essa força, nos ajudar também nessa live. Muitas das nossas igrejas já estão retomando os cultos online, os cultos presenciais, mas como nós já havíamos comentado em outras vezes, nós vamos continuar com as nossas lives, porque os nossos cultos são domingo de manhã, então nós podemos sim fazer as nossas lives e os nossos cultos no mesmo domingo, tá certo? Eu vou só alterar a posição dessa minha outra câmera aqui, para ficar mais fácil para a gente poder visualizar. Ok? Com todo mundo aqui. Isso. Então aqui eu estou no Instagram e aqui eu estou no YouTube. Ok? Deus seja louvado, meus irmãos. Deus seja louvado por todas as coisas que tem feito por nós, por todos os dias que o Senhor tem sido misericordioso conosco, né? Por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, tem nos ensinado a fazer, né? Então vamos lá. Vai chamando teus amigos aí, teus parentes, teus colegas, e vai me dando um feedback desse áudio aí, se está chegando bem, se o vídeo está chegando bem. Vai me informando se tem um fundo musical tocando aí, se você consegue ouvir, né? Ok, vamos lá. Eu queria aproveitar que nós, né? Elizabeth Abreu, pastora, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a nossa pastora lá da igreja da Iequecoama,
Seja bem-vinda em nome de Jesus. Chegou na hora certa, chegou na hora da oração. Quero orar com você que está aí nos acompanhando, né? Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor é bondoso conosco o tempo todo. Nós te rendemos graças porque tu és misericordioso e porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por mais um dia de vida que tu nos concedeu. Em nome de Jesus, abençoe essas pessoas que estão chegando para nos acompanhar nessa live. Que seja uma palavra que vai direto aos corações das pessoas e que elas compreendam que a tua palavra é o norte para cada um daqueles que querem te seguir, querem andar nos teus caminhos. E é no nome de Jesus que eu te agradeço e te peço. Amém. Ok, vamos lá, deixa eu ver quem foi mais que chegou aqui. Nós temos aqui Território Zoe, seja bem-vinda, pastora, que Deus abençoe, né? Nossos amigos da Território Zoe. Se você quer comprar seu pet, vou fazer um merchan aqui, né? Quer comprar seu pet, vai lá no Território Zoe, segue a página deles aí no Facebook, né? E é bom estar com todos vocês aqui, né? Dariana, seja bem-vinda também. A professora Elizabeth está aqui conosco. Dani, seja bem-vinda. Que Deus abençoe. Flavinha já está conosco, né? Ah, sim, a pastora Dariana está aqui conosco também. Sim, a Dariana é da Terra Zoe. Isso, que bênção. Deus abençoe. Nós também estamos no nosso canal no YouTube, PR Justo Neto. Lá no YouTube, na verdade, é só PR Justo Neto, certo? Você nos encontra lá. Se quiser, deixa eu só tirar o áudio aqui desse telefone para ele não ficar fazendo aquele barulhinho de chegada de mensagem, né? Isso. Nós estivemos, obrigado. Nós estivemos hoje de manhã, como dissemos, lá na igreja, né? E foi assim tão bom, foi uma retomada tão boa, tão gostosa. E nós já estamos articulados para o próximo domingo, 8h30 da manhã. Você que quer acompanhar conosco, quer nos dar a honra de tê-los em nossa humilde igreja, na nossa congregação. Nós estamos ali na Avenida 8, né, na Coab Anil, ou também chamado de Rua Isaac Pedro, número 8, no quarto conjunto da Coab Anil. Para você que vai pela Avenida Jerônimo de Albuquerque, quando chegar ali no Cantinho Doce, você entra naquela rua do Cantinho Doce, lá embaixo você vai encontrar a Extra Farma, e na Extra Farma você vai entrar à direita, e depois vai pegar a sua segunda rua à esquerda. Se você vier pela Estrada da Maioba, para ficar mais fácil para você encontrar, você entra naquela rua que tem em frente à garagem de ônibus da empresa 1001, e depois você pega a sua segunda rua à direita. Nós estamos lá a partir de 8 horas, nós já estamos lá, o nosso culto começa. Nini, seja bem-vinda, que Deus abençoe. O nosso culto começa 8h30 da manhã. E nós já estamos articulados, nós já estamos combinados aqui. E no próximo domingo nós teremos um café da manhã, né? Nós vamos nos organizar, as senhoras da igreja vão se organizar para que nós façamos um café da manhã no próximo domingo, 8h30 da manhã. Depois do culto, né? Nós faremos um café da manhã para nos confraternizarmos e iniciarmos definitivamente os nossos cultos de domingo. Por enquanto, nós não faremos cultos às quartas-feiras, nós ficaremos às quartas-feiras somente com a live, ok? Até que tudo normalize, nós ficaremos somente com a live. E agora que nós estamos conseguindo transmitir 2 canais simultaneamente, nós vamos transmitir essas próximas lives tanto pelo nosso canal do YouTube, PR Justo Neto, quanto pelo nosso canal do Instagram, @PR Justo Neto IEQ. E o Tomar, meu irmão, seja bem-vindo, que Deus abençoe, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida,
abençoe seu ministério, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos felizes, né? Hoje nós, falando dos nossos irmãos da Terra Zoe, nós quando saímos da igreja, nós demos uma passada, Terra Zoe, né? Território Zoe, né? Desculpa aí, eu estou com outro nome na cabeça. Matilde, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Nós estivemos lá no Território Zoe, e como nós dissemos, a pastora lá, ela trabalha com venda de pets e tal, estivemos olhando os cachorrinhos lá, coisas mais lindas, irmãos. Bênção de Deus, os animais são bênção de Deus na nossa vida, né? Então, assim, eu quero compartilhar contigo agora, de noite, uma palavra que nós compartilhamos com os nossos irmãos de manhã lá na igreja. Porque Deus, ele tem sido muito bondoso conosco. Na verdade, Deus é bom conosco o tempo todo. E à medida que Deus tem sido bom conosco, à medida que Deus é bom conosco, nós devemos retribuir isso e mostrar para os nossos irmãos o quanto Deus também quer ser bondoso com cada um deles, né? Então, nós queremos compartilhar contigo a mesma palavra que compartilhamos hoje de manhã lá na igreja. Você que tem uma Bíblia aí, né? A Flavinha vai colocar o texto e nós vamos fixar o nosso texto base, Lucas 10, 25. De 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. Certo? A Flavinha vai fixar isso aí pra gente, vai digitar para poder fixar aqui. Isso, Lucas 10, de 25 a 37. Ok, fixado. Que bênção. Irmãos, nós temos orado aqui em casa, nós oramos assim, né? De uns tempos para cá, nós aprendemos isso, temos orado aqui em casa da seguinte forma: que Deus faça de nós uma pessoa melhor a cada dia e que nós sejamos bênção na vida das pessoas que nos cercam, na vida das pessoas que estão próximas de nós. Só que muitas das vezes nós, desatentos, não prestamos atenção o quão próximo o nosso próximo está. Quando nós dizemos, Senhor, que eu seja bênção na vida das pessoas, nós muitas das vezes pensamos lá longe e o nosso próximo está bem próximo da gente. Nós pensamos em fazer o bem, muitas das vezes, para pessoas que estão mais distantes de nós. E as pessoas que estão muito próximas, às vezes ao nosso lado, são as pessoas que em determinados momentos precisam mais da nossa ajuda. E nós falamos sobre isso hoje de manhã. E no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, ele nos conta a história de Jesus Cristo, e como sempre estava ensinando, né? E um homem que era conhecedor da lei. A palavra é muito enfática quando diz que o homem era conhecedor da lei. E ele, para pegar Jesus, para ver se havia alguma falha naquilo que Jesus dizia, ele fez uma pergunta muito capciosa para Jesus, né? Diz assim: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Ora, a vida eterna é aquilo que nós todos buscamos, né? É o prêmio, é a coroação de tudo aquilo que temos feito, de tudo aquilo que temos aprendido a passar nesta terra. A vida eterna com o Senhor na glória. É isso que queremos, é nisso que cremos. Então, esse homem perguntou como é que ele faria isso. Jesus, conhecendo a intenção do coração dele, lhe retribuiu uma pergunta. E disse assim: o que as Escrituras Sagradas dizem? Mas Jesus ainda foi mais enfático e disse:
O que é que você entende que as Escrituras dizem? Porque, além de eu saber o que as Escrituras estão dizendo, eu necessito entender exatamente o que é que a Escritura está me ensinando naquele momento. E aquele homem, como era um conhecedor da lei, ele disse para Jesus: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, e com toda a sua mente, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem não se deu por satisfeito e disse assim: mas quem é meu próximo, Jesus? Quem é esse próximo que eu devo amar como eu amo a mim mesmo? Quem é esse meu próximo? E Jesus começou a contar uma história. Ele gostava de falar por parábolas, começou a contar uma história. E disse assim, a partir do versículo 30 de Lucas capítulo 10, diz assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Versículo 32 diz: também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele, e então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o homem. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa que aquele samaritano fez. Eu queria chamar a atenção de vocês que nos ouvem, nos assistem nesse início de noite, sobre esse texto. É um texto curto, mas que nos fala acerca de muitas coisas. A primeira das coisas que ele fala, que ele nos mostra, é que este homem era um homem conhecedor da lei. A lei mosaica, ou a chamada Torá, que são os 5 primeiros livros do cânon que nós usamos hoje: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esta é a lei de Moisés, é a Torá. Eu comentei com os irmãos que a Torá, apesar de ser o livro da lei, a religiosidade falou muito forte e eles criaram o Talmud, que é a explicação da lei. Se prenderam tanto na explicação da lei, nos costumes, na religiosidade, que a essência da palavra, a essência da Torá se perdeu dentro do Talmud. Muita coisa, muita discussão. No livro de João, no capítulo 3, quando Jesus encontrou com Nicodemos, isso era de noite, a Bíblia diz que era à noite, e Jesus no terraço da casa de Nicodemos conversava com ele. Nicodemos era um dos principais da sinagoga, era um homem muito influente naquela época, conhecedor da lei, mas ele não queria ser visto com Jesus. Talvez tivesse os seus motivos, e ele indagava Jesus e perguntava: mas Jesus, como é que eu faço para eu ganhar essa vida eterna?
Jesus disse, olha, Nicodemos, é necessário que você nasça novamente. É necessário para o homem nascer novamente. E Nicodemos disse, mas Jesus, como é que eu, já sendo um homem, vou voltar para o ventre da minha mãe? Porque a ideia que Nicodemos tinha de nascimento era de voltar para o ventre da mãe. Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Se não tiver o batismo na água, que é o batismo de arrependimento, e o batismo no Espírito Santo, que é o batismo do fortalecimento, o homem não consegue fazer as coisas do reino de Deus. Porque as coisas do reino de Deus, elas são espirituais, necessitam ser guiadas pelo Espírito de Deus. E esse homem aqui estava conversando com Jesus, e quando Jesus perguntou o que a lei dizia e o que é que ele entendia do que a lei dizia, ele não se conformou e perguntou quem era o próximo dele. Quem é o seu próximo? Você que me assiste aí. Quem é o seu próximo? Você que está aqui conosco no Instagram. São todas aquelas pessoas que nos cercam. O marido, a esposa, os filhos, os parentes, os vizinhos, os colegas de trabalho, todas aquelas pessoas que de maneira direta ou indireta têm contato conosco. São os nossos próximos, são as pessoas que estão próximas de nós. E essa lição que Jesus Cristo deu, ela se refere a cada um de nós. E cada um de nós exerce ela com as pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus começou a contar uma história, uma parábola, que um homem saiu de Jerusalém para Jericó. Quando Jesus começa a contar essa história, dizendo que um homem saiu de Jerusalém para Jericó, ele estava insinuando que aquele homem era um judeu. E ele estava indo no caminho de Jericó, e no meio do caminho ele foi tomado de assalto. A palavra diz que os homens tiraram toda a sua roupa, aquilo que lhe vestia, aquilo que lhe caracterizava como uma pessoa de bem, e foi exposta à sua vergonha. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que estão em situações semelhantes. Perderam a sua característica, perderam aquilo que lhes caracterizava, perderam aquilo que lhes identificava como pessoa. Até isso, as pessoas perdem. A sua identificação, a sua característica como pessoa, como ser humano. Estão colocadas em um contexto tão miserável que perderam a característica de ser humano. E é exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Ele foi largado na beira do caminho, machucado, sem roupa, humilhado. Quem sabe a sua maior esperança era de que alguém passasse ali para ajudá-lo. E de fato, passou. Jesus continua contando a história e diz que o primeiro que veio foi um sacerdote. O sacerdote era um homem responsável pelo templo, era responsável por procedimentos dentro do templo, era um representante de Deus na terra. Quantos a gente tem visto que são verdadeiros lobos vestidos de cordeiro? Eles não querem saber de ajudar a pessoa ou ajudar as pessoas, eles querem saber de tirar o pouco que ainda resta de cada uma dessas pessoas. E Jesus contando, disse que aquele homem passou ao largo, virou, foi para o outro lado da rua, passou ao largo, fazendo de conta que aquele que estava largado ali no chão não existia. Talvez tivesse dito ou se achado em uma posição muito superior e esqueceu que aquele homem que estava jogado ali no chão era um compatriota dele e, além de tudo, era um outro ser humano. Mais atrás, e olha que desses aí a igreja está cheia, vem um que se chamava, ou se tinha como um levita. As nossas igrejas hoje estão cheias de homens e mulheres que procuram cargos,
procuram posições dentro da igreja e se acham superiores, se acham melhor do que os outros, simplesmente porque estão no altar tocando uma guitarra, tocando um violão, tocando um teclado, tocando uma bateria, fazendo um louvor, se acham superiores e dizem: eu sou levita. São incapazes. Quando o pastor diz: amanhã nós precisamos fazer um mutirão para limpar a igreja, o levita diz logo: eu sou levita, não venho para a igreja para limpar a igreja. E se esquece que os levitas eram aqueles que montavam, desmontavam e eram responsáveis pela manutenção do tabernáculo. Varriam, carregavam as coisas, montavam carregavam de um lado para outro, montavam até que o tabernáculo estivesse pronto para a adoração e para o sacrifício. Se colocavam em posições superiores, ou se colocam, melhor dizendo, se colocam em posições superiores, e não são. Mas o fato é que esse levita, ele passou ao largo. Tem um homem largado ali no chão, eu não sei o que aconteceu com ele, eu não vou socorrê-lo. Só que mais atrás vinha um samaritano. Lembram quando Jesus teve que passar naquela cidade chamada de Sicar? E lá em Sicar, no poço de Jacó, ele pediu água para aquela mulher samaritana, e a mulher samaritana disse: como tu, sendo judeu, vem pedir para que eu, uma mulher samaritana, te dê de beber? Existia uma rixa muito grande por questões religiosas, por questões culturais, né, por costumes. Existia uma rixa muito grande entre os samaritanos e os judeus, porque os samaritanos, apesar de serem também judeus, eles eram um povo misturado, eles se misturaram com vários povos, e isso ocorreu a descendência dos samaritanos. E os judeus se consideravam puros, né? Quantos dentro das igrejas se acham em posição assim? Puros? Não, porque eu sou de igreja tal, eu não me misturo, não me envolvo com estas questões. Quando Jesus estava explicando esta parábola, ele estava incluindo dentro dela: você que me assiste aí do outro lado, você que me assiste aqui do outro lado, porque é responsabilidade de todos nós o cuidar do nosso próximo. Aquele samaritano, ele teve cuidado com aquele judeu que estava largado na beira do caminho. A Bíblia conta, Jesus está acabando de dizer aqui, que ele pegou azeite, vinho, passou nas feridas daquele homem que estava machucado, pegou as ataduras, cobriu as feridas, colocou aquele homem no lombo do seu animal, levou para um hotel, né? Cuidou dele e no dia seguinte pagou por mais 2 dias de trabalho que alguém naquela hospedaria pudesse ter com aquele homem. O que eu vejo aqui? Vejo nesse texto, nestes 12 versículos que a gente leu, eu vejo muitas figuras de linguagem. Eu vejo, por exemplo, neste momento, 2 figuras de linguagem: o azeite e o vinho. O azeite é uma tipificação do Espírito Santo de Deus na Bíblia. E o vinho significa ou representa o sangue da nova aliança no Cordeiro. Lembra do primeiro milagre de Jesus, que está escrito no livro de João? Quando Jesus transformou água em vinho naquele casamento em Caná, na Galileia, a Bíblia conta que existiam 6 talhas de água. Foram cheias de água e a água foi transformada em vinho. O vinho que representa o sangue de Cristo, como nós lemos em 1 Coríntios, quando Paulo, no capítulo 11, quando Paulo vai instruir sobre a Santa Ceia. O vinho que é uma representação do sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova
aliança. Agora, pensem comigo. Por que aquele samaritano tirou o azeite e tirou o vinho de sua bagagem, de sua mochila? Porque ele os estava carregando, simplesmente isso. Parece uma pergunta retórica, né? Mas era exatamente por isso, porque ele estava carregando o azeite e o vinho. Meus amados, ninguém dá aquilo que não tem. Nós só damos aquilo que está em nós, aquilo que é nosso e aquilo que nós temos. É isso que nós damos para as outras pessoas. E foi aquilo que o samaritano deu para aquele homem que estava caído e largado na beira da estrada. O azeite do Espírito Santo que estava sobre ele e o vinho que representa o sangue da nova aliança, uma nova pessoa, uma nova criatura, ajudando o seu irmão. Existe uma profecia nessa parábola. Os estudiosos dizem que 2 dias são o tempo que levaria entre a vinda de Jesus Cristo, a sua ascensão e a sua volta para buscar a igreja. 2 dias. 2 dias. Irmãos, essa questão filantrópica, ela é de suma importância para a vida do cristão. Ela é de suma importância para a vida do crente. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar no nosso parente que está próximo, na esposa, no marido, nos filhos que estão próximos. Nós não conseguimos enxergar neles, os nossos próximos, as pessoas que são ou estão próximas de nós. Próximas no sentido de precisarem de ajuda. A minha tela deixou de rodar aqui, né? Então as mensagens que você está passando aí, não estou acompanhando. Spencer, seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus, agora que eu vi seu nome aqui. Nós estamos em uma campanha curta, uma campanha pequena na igreja, nós somos poucos. Nós estamos em uma campanha para arrecadar algumas cestas básicas para um trabalho de um amigo meu, irmão em Cristo, que tem uma casa de recuperação para dependentes químicos, dependentes de álcool, né? Então, se você puder nos ajudar com uma cesta básica, nós não queremos outra coisa, nós só queremos uma cesta básica. Se você puder nos ajudar, né? Você nos procura depois aqui pelo Instagram, fale no chatzinho do Instagram e você avisa que nós vamos buscar essa cesta se você puder nos ajudar. Nós vamos juntar essas cestas até o meio da semana para levar no Centro de Recuperação Betel, que é lá no Jardim Tropical, salvo engano meu, né, Spencer? Eu acho que é lá no Jardim Tropical. Irmãos, nós vivemos uma época em que, mais uma vez, o texto bíblico se cumpre em nós não, se cumpre nesse tempo que nós estamos. A iniquidade aumentou a ponto de o amor de muitos esfriar. Os homens não ligam mais para o seu próximo. Os homens não querem mais saber se aquele que está jogado na calçada é o seu próximo, se é seu parente, se é seu amigo. As pessoas não querem mais saber de ajudar as outras. A correria do dia a dia se tornou tamanha e as pessoas querem saber de ajudar a si mesmas. Não querem saber se a pessoa que está largada na beira do caminho,
se é samaritano, se é judeu, se é um profeta, uma profetisa. E quantos nós temos visto aí largados à beira do caminho? Eu queria que essa palavra ficasse guardada no teu coração, que essa palavra ecoasse com muita força dentro do teu coração, para que você possa... Help, seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus abençoe. Pati Pessotti, Valmari, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Obrigado por estarem conosco aqui. Nós também estamos transmitindo ao vivo pelo nosso canal no YouTube, PR Justo Neto. Né? Mais tarde você pode acompanhar, que vai ficar guardado lá. Você pode acompanhar. Pode acompanhar também, que nós vamos deixar aqui no nosso canal no IGTV. Você entra na sua tela principal do Instagram. Lá embaixo tem aquela lupa. Você clica nela. Quando você olhar aí em cima na sua tela, tem IGTV. E lá você procura PR Justo Neto e EQ. E essa mensagem vai ficar guardada lá. Irmãos, nós estamos nessa empreitada. Essa semana que passou foi uma semana de muita luta. Foi uma semana difícil, mas foi uma semana de vitória. Porque todas as vezes que eu vejo a luta, os nossos inimigos se levantando com força na minha direção, eu sei que Deus tem algo de especial para fazer na minha vida e na vida daqueles que me cercam, né? Então, nós devemos nos dispor. Nós falamos aqui algumas semanas atrás sobre paciência, agora eu lembro, paciência, coragem e união. Sobre essas três coisas, né? Você sabe o que houve naquele momento em que o samaritano olhou para aquele homem que estava jogado ali no chão e resolveu ajudá-lo? Houve o que nós chamamos de empatia. Que a empatia é quando a pessoa tem a capacidade de se colocar na posição do outro, no lugar do outro, e pensar como aquele outro pensa e sentir o que aquela outra pessoa está sentindo. Isso é empatia. Gálatas capítulo 6 diz que nós devemos ajudar os nossos irmãos que são mais fracos na fé, ajudando a carregar os seus fardos. Não é que eu vá tirar todo o peso das costas do meu irmão e colocar na minha. Não é isso que a palavra está dizendo. Mas há assuntos que os nossos irmãos que são mais fracos na fé não conseguem resolver sozinhos. E nós precisamos nos dispor a ajudá-los. Então, quando o livro de Gálatas diz que nós devemos levar a carga uns dos outros, é isso. É permitir que o seu irmão, o seu próximo, divida com você aquela dificuldade que ele está tendo. Uma dificuldade num relacionamento, uma dificuldade com o manejo de determinadas situações. É isso. Não é que você vai pegar a dívida do seu irmão e dizer, não, meu irmão, deixa que eu pago sua dívida toda e pagar a dívida do seu irmão. Jorge Porto, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Não é isso. Mas se você quiser e puder, claro que você pode fazer isso, né? É lógico que você pode fazer. Mas aqui tem mais uma questão de empatia mesmo. É de você se colocar no lugar dele, ter a capacidade de entender aquilo que ele está querendo dizer, a capacidade de ajudá-lo a superar aquele momento difícil. E foi justamente isso que esse samaritano fez. Ele ajudou aquele homem que estava jogado no chão a superar aquele momento difícil que ele estava passando. Mas olha, irmãos, para quem está jogado na beira da estrada, para quem está jogado na beira do caminho, seja bem-vinda, Jamile, Deus abençoe. Para quem está jogado na beira do caminho, na beira da estrada, o seu anseio é que alguém lhe veja, é que alguém lhe ajude,
que alguém lhe ouça. A Bíblia conta que quando Bartimeu estava na beira da estrada e ouviu que Jesus passava, ele começou a gritar. E quando a Bíblia fala que ele estava gritando, o sentido é literal. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Porque as multidões cercavam Jesus. Chegou a incomodar. Alguém disse, cala a boca, você está incomodando. Mas Jesus foi ao encontro de Bartimeu e fez uma pergunta que eu diria que foi uma pergunta capital, né? Jesus fez uma pergunta a Bartimeu e disse: o que você quer que eu faça por você? Ele podia ter dito qualquer coisa, deixado a cegueira para lá e ter dito: eu quero ser rico, né? Porque um homem abastado financeiramente às vezes acha que nem precisa da visão. Mas o que de mais precioso Bartimeu queria ter de Jesus era a cura, era a restauração da visão. Que nessa noite, quando você estiver fazendo as suas orações, você possa dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando o Senhor te perguntar o que é que você quer que eu faça por você nessa noite, você diga que eu volte a enxergar o meu irmão que está necessitando de ajuda, a enxergar o meu pastor que está necessitando de ajuda, a enxergar as pessoas que estão ao meu redor, a minha família que está precisando de ajuda. Lembra daquelas 3 palavras que eu falei ainda agora? Paciência, coragem e união. E eu quero finalizar repetindo o que nós falamos há umas 2 semanas atrás aqui, com relação a essas 3 palavras. Quando você ora pedindo paciência, você acha que Deus derrama um potinho de paciência em cima de você? Ou ele vai te dar a oportunidade de aprender a ser paciente? Deus, ele nos oportuniza ser pessoas melhores a cada dia. Deus nos oportuniza ser pessoas mais pacientes todos os dias, através de ações externas e muitas das vezes contrárias ao nosso querer. Isso é para que a nossa paciência seja exercitada. Porque paciência, meus irmãos, é exercício. E quando eu aprendo a desenvolver isso, isso fica comigo. Quando você diz para Deus, me dá coragem, porque eu preciso ser um homem corajoso, eu preciso ser uma mulher corajosa, você acha que Deus vai derramar um potinho de coragem em cima de você? Ou Deus vai te causar ou te colocar em situações, permitir que você esteja em situações em que a sua coragem seja desenvolvida? É isso que vai acontecer. Deus vai permitir que você... Desculpem. Deus vai permitir que você adquira a coragem. Porque quando as situações se apresentarem para você novamente, você tem aquela coragem com você. Você desenvolveu aquilo em você. Quando você está no meio de um turbilhão de coisas, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família, no seu trabalho, você diz: Deus, traz a união para dentro desta casa, traz a união para dentro desta família, traz a união para dentro do meu local de trabalho, porque eu sou um servo teu, eu sou um filho teu, e é onde eu estou precisa haver luz. Você acha que Deus vai derramar um potinho com união lá naquele lugar que você está, ou vai lhe provocar e lhe colocar dentro de situações que te permitam levar a união para aquele lugar? Portanto, meus irmãos, meus amados, que a cada dia, cada um de nós, eu começo por mim, que cada um de nós consiga enxergar a oportunidade que Deus está nos dando de ser uma pessoa mais paciente, de ser uma pessoa mais corajosa e de ser uma pessoa usada em suas mãos para levar a união aonde não existe. Muitas das vezes é dentro do próprio lar. E eu termino aqui.
dizendo que você não precisa procurar tão longe quem é o seu próximo, porque o seu próximo é aquele que está dentro da sua própria casa. Começa por aqueles que estão dentro da sua própria casa. Que Deus te abençoe, que Deus traga sobre você luz, entendimento, faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. E que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de muita alegria para você, para sua casa, que você tenha a coragem de abrir a sua boca e falar de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem, né? E se você que está nos ouvindo aí, nos assistindo aí do outro lado, quer nos ajudar, nós estamos em uma campanha muito rápida lá na igreja, né? Nós estamos juntando algumas cestas básicas com aquelas pessoas que podem nos ajudar, né? Nós temos uma amiga nossa aqui no nosso prédio que vai nos ajudar, nós já conseguimos uma outra que o irmão tocado por Deus nem sabia que nós estávamos nessa campanha, o irmão tocado por Deus chegou com uma cesta de manhã, eu imaginei que ele tivesse assistido a live. Aí a esposa dele disse, não, nós não estávamos nem sabendo. Nós ganhamos essa cesta e resolvemos trazer para a igreja para ajudar. E é isso aí. É bem assim que funciona. É bem assim que o reino de Deus é construído. É bem assim que ele se estabelece. É assim que ele se fortalece aqui na Terra. Então, se você pode, você que está nos ouvindo, nos assistindo aí do outro lado, pode nos ajudar com uma cesta básica. Pastor, eu posso dar 10 cestas básicas? Pode, se quiser, não tem problema não. Você diz aonde está e nós, até na quarta, eu vou marcar quinta-feira, no máximo, para a gente poder reunir tudo e levar para os nossos irmãos que estão lá no Centro de Recuperação Betel, certo? Nós comentamos com os irmãos aqui que tivemos a felicidade de ser usados pelo Senhor para levar uma pessoa para lá, para conduzir uma pessoa até lá, e nós queremos também ajudar as outras pessoas que estão lá. A direção do Instituto, lá do Centro de Recuperação, os pastores Patrick, o pastor Pedro Paulo, né, e suas famílias, que Deus possa abençoar grandemente, grandemente, porque foram pessoas enviadas por Deus, porque nós não tínhamos a mínima condição de colocar essa pessoa lá, e Deus abriu essa porta. Então, se você pode nos ajudar doando uma cesta básica, nos procure depois aí, eu não sei como é que chama, gente, tem certas coisas que eu sou bem desligado. Eu chamo de chat, que é aquele bate-papo que tem no Instagram, né? Você nos procura por lá e nos avisa que nós vamos buscar essa cesta na sua mão, ok? Quarta-feira, 7h30 da noite, nós estaremos aqui com mais uma palavra. Fabi, seja bem-vinda, Deus abençoe. Quarta-feira nós estaremos 7h30 da noite aqui com mais uma palavra. As quartas-feiras geralmente são os nossos cultos, de unção com óleo, mas nós ainda não estamos nos reunindo às quartas-feiras. Nós estamos nos reunindo somente aos domingos, 8h30 da manhã, na Rua 8, ou Avenida 8, desculpem, Avenida 8, do quarto conjunto da Coab, também chamada de Rua Isaac Pedro. Se você for de carro, você bota no seu navegador, Rua Isaac Pedro, Coab Anil 4. Marcos, seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus abençoe. Paz, que Deus abençoe. Mande depois notícias aí do pequeno Samuel para nós. Então, você coloca lá no seu navegador, no navegador do seu celular, no Google Maps ou outro que você, de repente, use. Rua Isaac Pedro, Coab Anil 4, né? Estavam orando, beleza. Nos inclua nessas orações aí, viu? Nos inclua nessas suas orações. Então, você coloca no seu navegador Rua Isaac Pedro e vai lá nos fazer uma visita domingo, 8h30 da manhã, e depois do nosso culto de domingo, nós teremos um café da manhã, é simples, né? Não é nada muito cheio de Samuel está cada dia mais lindo. Tu é um avô coruja, já falei. Crescendo em graça e sabedoria. Que Deus abençoe. Que ele seja um investidor no reino de Deus, que seja
um homem usado pelo Senhor, né? E que seja uma bênção na sua família, na sua casa. O pequeno Samuel que se torne o grande Samuel, assim como foi o profeta Samuel, filho de Ana, né? Então, meus irmãos, só relembrando, quarta-feira, 7h30 da noite, nós estaremos aqui, e domingo, 8h30 da manhã, nós estaremos na igreja fazendo nosso culto presencial. Nós contamos com a presença de todos vocês. Não saia ainda, que nós ainda vamos lhes dar a bênção apostólica, ok? Nós vamos lhes dar a bênção apostólica. Eu acho que não temos mais nenhum aviso. Não temos mais nada para avisar, ok? Então, se você pode nos ajudar, converse conosco daqui a pouco, quando terminar essa live, nos chame lá no chatzinho do Instagram, ou eu vou tirar isso aqui, meus irmãos, essa postagem que está aqui, e a Flavinha vai colocar o número do meu celular aí, do meu zap, porque você pode falar comigo também pelo WhatsApp. Ó, pastor, eu queria doar uma cesta, eu quero ajudar com uma cesta, né? E a gente vai buscar, certo? Deixa só a Flavinha colocar o número do celular aí. Ok, Flavinha, obrigado, meu amor. Fixado. Esse é meu celular. Você pode... uma dor aqui no olho. Você pode nos chamar aí pelo WhatsApp para conversar. Só um último aviso. Se você também quer que nós coloquemos o seu nome no nosso livro de oração, você também nos chama pelo WhatsApp e nos dê o seu nome completo, e nós vamos colocar o seu nome no nosso livro de oração, o qual nós apresentamos diante de Deus nas madrugadas, quando oramos e buscamos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o ministério daqueles que têm ministério, e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, e que esta semana seja uma semana de vitória, que essa semana seja uma semana de bênção, que esta semana seja uma semana onde você possa sentir que Deus está te preparando para ser uma pessoa mais paciente, está te usando sendo uma pessoa mais paciente, para ser uma pessoa mais corajosa e uma pessoa que leva a união aonde quer que você vá. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas todos os dias de suas vidas, em nome de Jesus. Ó, grande beijo para vocês, muito obrigado, que Deus abençoe cada dia mais a cada um de vocês. Fiquem com Deus, boa semana, Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau.